Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada, até as terras empoeiradas da antiga Sicar, onde o calor do meio-dia pesa sobre os ombros e o silêncio do poço guarda segredos de encontros que mudam destinos. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Ou talvez apenas tentando encontrar repouso para um coração cansado. Que esta narrativa lhe seja abrigo, como uma sombra inesperada no deserto da alma. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí? Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Agora, permita-se repousar nesta história sagrada. Foi em um dia comum. Um daqueles dias em que o sol não dá trégua e o tempo parece parar entre as horas lentas da tarde. Ali, no meio do caminho entre a Galileia e a Judéia, Jesus senta. Não está pregando, não está entre multidões, está só. Os discípulos foram à cidade buscar alimento, e ele, cansado, repousa à beira do poço. É meio-dia. Esse detalhe ecoa como um sino em meio ao silêncio. Meio-dia. A hora em que o sol está mais alto, mais duro. A hora em que ninguém vai ao poço. Mas é também, na linguagem do sagrado, a hora em que tudo pode ser revelado. Não há sombra, nada se esconde, a verdade queima. E é exatamente nesse momento, nessa luz crua e reveladora, que ela se aproxima. Uma mulher sem nome, traz um cântaro nos braços e muitos silêncios nos olhos. Não sabemos ao certo o que a traz até ali naquela hora imprópria. Mas podemos imaginar. Há olhares que evitam, vozes que murmuram. Há feridas que preferem o calor do sol ao frio do julgamento. Talvez ela só queira evitar perguntas, ou talvez tenha se acostumado a caminhar sozinha. Há algo de profundamente humano nessa cena. Jesus, o Filho de Deus, cansado. Ela, uma mulher cansada de ser evitada. Ambos junto ao poço ancestral de Jacó, lugar de histórias, encontros e sede. É nesse instante que se inicia uma conversa silenciosamente revolucionária. Não há trovões, não há anjos descendo do céu. Há apenas um pedido: dá-me de beber. E assim, como uma gota que cai na areia, começa a brotar uma revelação. Esta é a história de um encontro, de um cansaço que encontra outro, de uma sede que toca a sede mais profunda, de uma mulher invisível que é vista, ouvida e transformada por aquele que espera à beira do poço, mesmo ao meio-dia, mesmo sozinho, mesmo em silêncio. Talvez, alma querida, hoje você também tenha chegado aqui com sede. Talvez carregue cântaros invisíveis. Talvez esteja evitando os olhares ou esperando uma palavra que devolva sentido. Que essa história seja, então, como um poço no seu caminho. Não precisa falar. Apenas ouça. Pois mesmo quando o céu está calado, o coração ainda pode ouvir. Agora vamos juntos, em silêncio, até o coração dessa história sagrada. O sol segue alto no céu, o calor parece dobrar o peso dos corpos e dissolver qualquer ilusão de força. A poeira levanta com os passos lentos e o ar seco beija o rosto como uma lembrança do deserto. Jesus chega ao poço e, em um gesto de plena humanidade, senta-se. Há algo profundamente revelador nesse instante. O Filho do Deus Altíssimo, aquele por quem todas as coisas foram feitas, está cansado. O Salvador do mundo senta. A poeira gruda nas vestes, o suor escorre pela fronte. Os olhos repousam sobre a borda de pedra do poço de Jacó. Não há multidões, nem milagres, nem sermões. Há apenas um homem que sente o peso da caminhada, que reconhece o limite do corpo, que sabe o que é sede. Essa cena, tão simples,
tão despretensiosa, é um convite sutil à alma cansada, que hoje também repousa diante desta história. Talvez você, assim como ele, esteja à beira de algo, de um dia difícil, de uma escolha pesada, de uma saudade antiga. O poço é o lugar da pausa, não da fuga. É onde o corpo se inclina, onde a alma suspira, onde o silêncio se torna espaço para o sagrado. Jesus se senta não por fraqueza, mas por verdade. Ele se permite parar. E essa pausa sagrada é a primeira grande mensagem da cena. Quantas vezes corremos, como se a fé exigisse movimento constante? Mas aqui, a fé se revela na pausa, no descanso, no sentar-se, na aceitação do agora. No silêncio daquele instante, há mais teologia do que em muitos discursos. O cansaço de Jesus não o diminui, ao contrário, o aproxima. Ele não veio ao mundo apenas para operar milagres, veio para sentir, para saber como é o meio-dia ardente, o corpo exausto, a boca seca, para partilhar da humanidade com ternura. A beira do poço se transforma então num altar. Um altar de pedra e poeira, onde o sagrado se abaixa ao nível dos nossos pés cansados. E ali, ele espera. Não por água, apenas, mas por uma alma que, assim como ele, carrega sede. É nesse espaço de vulnerabilidade que os encontros mais profundos acontecem. Não é na pressa, nem na força. É na pausa, é no cansaço. É no momento em que até o Salvador se senta que a história começa a ser transformada. Talvez, alma querida, o seu poço também seja esse lugar, onde Deus não exige que você esteja forte, mas presente, onde Ele mesmo escolhe sentar ao seu lado. E sem pressa, esperar o próximo passo da alma que chega. O silêncio ao redor do poço é interrompido apenas pelo som do vento que arrasta a poeira pelas pedras antigas. Ao redor, as colinas testemunham a passagem de séculos e as oliveiras sussurram histórias esquecidas. Estamos em Sicar. Sicar não é Jerusalém, não é Belém, não é um lugar de peregrinação ou de grandes celebrações religiosas. É um vilarejo pequeno, à sombra da história, à margem dos mapas mais sagrados. Mas ali, escondido entre as dobras do tempo, repousa um poço antigo, o Poço de Jacó. Esse poço não é apenas uma fonte de água, é uma herança, um elo entre o passado e o presente. Jacó, o patriarca errante, cavou aquele chão com suas próprias mãos. Suor, rochas, fé. Em tempos em que a água era promessa de vida, ele deixou ali um símbolo de permanência, de bênção herdada, de continuidade em meio ao deserto. Sicar é terra de cruzamentos. É o lugar onde o caminho dos judeus e dos samaritanos se entrelaça, ainda que os corações permaneçam divididos. A mesma terra, os mesmos ancestrais, mas muros invisíveis, separando almas sedentas de reconciliação. E foi justamente ali, nesse espaço esquecido e espiritualmente tenso, que Jesus decidiu parar. Não em Jerusalém, não no templo, mas em Sicar, no meio do caminho, no lugar onde as feridas espirituais ainda sangravam. É como se o Filho de Deus buscasse não o centro das atenções, mas as bordas. Os lugares onde a fé já quase se apagou, onde o amor se tornou suspeita, onde a esperança repousa em silêncio, escondida debaixo da rotina. O Poço de Jacó tornou-se então mais que um marco histórico. Tornou-se um ponto de encontro entre o céu e a poeira, um altar escavado pelo tempo, um lembrete de que, mesmo os vilarejos esquecidos, podem ser palco de revelações eternas. É nesse chão comum, nesse cenário sem glamour, que o milagre silencioso começa a ser preparado. E isso fala profundamente com os corações que hoje se sentem à margem. Os que acham que Deus só passa pelas catedrais ou pelos corações impecáveis. Não. Ele passa por Sicar. Ele se senta em poços. Ele espera em lugares onde ninguém espera nada. Talvez sua vida, alma querida, se pareça com esse vilarejo,
pequena, longe dos grandes feitos, cheia de histórias antigas e de visões profundas, mas é exatamente aí que o Cristo caminha, não para julgar, mas para encontrar, para beber da mesma água, para olhar nos olhos de quem carrega sede e passado. Sicar nos ensina que Deus não se esquece de nenhum lugar, nem de nenhum coração. Mesmo aqueles que parecem não ter mais nada a oferecer, ainda podem abrigar um poço e uma promessa antiga prestes a florescer. O tempo avança e o sol alcança o seu ponto mais alto no céu. Os campos ao redor de Sicar se calam sob a intensidade do calor. Nenhuma mulher viria buscar água nessa hora. Não é costume, não é seguro, mas ela vem. Entre pedras e arbustos secos, os passos da mulher samaritana se aproximam do poço. Não há outras jarros, nem outras vozes, só ela. E esse detalhe, que talvez passasse despercebido aos olhos comuns, diz muito aos que sabem ler o silêncio das almas. O meio-dia é mais que uma hora. É um reflexo da condição interior. É a metáfora perfeita do momento em que não há mais sombras para esconder as dores, os segredos, os fracassos. Ela escolhe esse horário porque sabe que ali ninguém estará, nem os curiosos, nem os julgadores. Quantas vezes nós também escolhemos caminhar em horários estranhos da alma, horas em que ninguém pode nos ver, momentos em que é melhor evitar olhares, sorrisos falsos ou perguntas que reabrem feridas. A mulher samaritana carrega mais que um cântaro, ela carrega o peso da exclusão. Talvez ela já tenha ouvido murmúrios enquanto passava. Talvez tenha se acostumado a ser ignorada nas rodas, a ser assunto nas orações de outros. Talvez, em algum momento da vida, tenha parado de esperar acolhimento e, com o tempo, aprendeu a sobreviver no silêncio, a se mover nas horas vazias. O meio-dia é o tempo da exaustão, do suor que escorre pelas têmporas, da solidão mais evidente. É o momento em que o sol expõe tudo, menos a alma, que ainda tenta se esconder atrás de rotinas e silêncio. Mas ali, naquele dia específico, há algo diferente. Jesus está à beira do poço. Ele não evita o olhar. Ele não desvia o rosto. Ele não finge que não vê. Ele permanece e a espera. Não como quem vigia, mas como quem compreende. Como quem conhece o trajeto de quem anda em horários impróprios. Como quem sabe o que significa andar com vergonha do próprio nome. O encontro entre os dois é construído com essa delicadeza. Ela escolhendo o momento de se esconder. Ele escolhendo o mesmo momento para se revelar. E nesse contraste, nasce a beleza da cena. A mulher vem com a intenção de passar despercebida, mas encontra um olhar que não acusa, uma presença que não repele, um silêncio que acolhe. Talvez você, alma querida, também tenha horários em que prefere caminhar só, momentos em que o mundo parece quente demais, duro demais, vazio demais. Talvez também esteja carregando mais do que aparenta, mas saiba, Jesus também está no meio-dia. Ele conhece as rotas dos que evitam a multidão. Ele sabe onde encontrar os corações cansados de julgamentos. E é nesses encontros que ele revela o que mais desejamos ouvir, que ainda somos vistos, que ainda somos dignos, que ainda somos esperados. A mulher não sabia, mas ao escolher o horário da invisibilidade, foi vista pelo Eterno. E você, mesmo agora, pode estar se aproximando do seu próprio poço, e lá há alguém sentado, esperando, sem pressa, sem condenação, apenas pronto para dizer: dá-me de beber. Ela chega ao poço com passos contidos. Seus olhos não buscam o olhar alheio, mas a tarefa que lhe cabe: tirar água, voltar, calar. É nesse instante, entre o ruído do vento e o som do jarro repousado sobre a borda, que a voz dele se faz presente. Suave, simples, mas completamente inesperada. Dá-me de beber. Não há ordens, não há explicações. Apenas um pedido. E é esse gesto,
tão singelo à primeira vista, que desarma séculos de muros erguidos entre povos, culturas e corações. Jesus, homem judeu, dirige-se a uma mulher samaritana, não com discurso, mas com sede. Ele se apresenta não como superior, mas como alguém vulnerável, que precisa, que se revela acessível. Esse pedido quebra camadas de separação entre homem e mulher, entre judeu e samaritano, entre o puro e o impuro, o sagrado e o esquecido. E o faz com a humildade de quem tem sede. Ali, à beira do poço, algo inaudito acontece. O divino se dirige ao rejeitado. O intocável se torna tocável. E a mulher, acostumada a ser evitada, é chamada à participação. Dá-me de beber. Não é apenas um pedido por água. É um convite à aproximação, à troca, à revelação mútua. Jesus, que poderia transformar pedras em pão, escolhe depender dela naquele instante. Escolhe iniciar o diálogo a partir da necessidade. E isso muda tudo. Quantas vezes imaginamos Deus como alguém distante, inalcançável, acima de qualquer fragilidade? Mas, nesse momento, ele nos ensina que a primeira ponte é construída pela humanidade compartilhada, pela sede comum. A mulher se surpreende. Ela conhece as regras, os limites impostos. Ela sabe que aquele homem não deveria estar falando com ela. Mas Jesus não está ali para seguir convenções. Ele está ali para curar corações por meio de encontros reais. E esse primeiro gesto, um simples "dá-me de beber", é o início de uma transformação que não será imposta, mas semeada. Como a água que penetra o solo, aos poucos, em silêncio, até brotar vida onde antes havia apenas poeira. Talvez, alma querida, hoje você também tenha ouvido esse pedido sussurrado no seu íntimo. Talvez o próprio Deus esteja, neste momento, lhe pedindo algo simples: um olhar sincero, um tempo em silêncio, uma oração sussurrada, uma escuta que não julgue, não para provar sua fé, mas para abrir espaço, para criar ligação, para iniciar um diálogo que não cobra, mas convida. O Cristo que se assenta ao poço é o mesmo que hoje se aproxima da sua rotina, da sua história, do seu meio-dia. E pede, com ternura, dá-me de beber. Não porque ele precisa da sua água, mas porque deseja partilhar da sua alma. E quando essa troca começa, toda a sede encontra caminho para ser saciada. Mesmo a mais antiga, mesmo a mais escondida, mesmo aquela que você não sabia mais nomear. O pedido de Jesus, dá-me de beber, paira no ar como um vento que atravessa muralhas antigas. A mulher surpresa questiona: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ali, entre as palavras, o muro começa a revelar suas pedras. Samaritanos e judeus não se comunicavam, não por falta de língua comum, mas por história ferida. Por séculos de desacordo, por disputas de templo, por julgamentos velados. Não era apenas uma diferença religiosa, era um abismo construído com ressentimentos, exclusões e certezas amargas. Ambos diziam crer no Deus de Abraão. Ambos reverenciavam os patriarcas, mas a dor da divisão havia feito o caminho da fé se tornar estreito demais para acolher o outro. Era como se o sagrado tivesse se transformado em bandeira de separação, não de encontro. Quantas vezes, mesmo hoje, não seguimos os mesmos caminhos, crendo no mesmo Deus, mas erguendo muros, falando de amor, mas cultivando distância, citando promessas, mas medindo quem é digno de recebê-las. A mulher samaritana sabia que aquele homem, pela tradição, deveria rejeitá-la, que o lugar dela era o silêncio, que o poço, ainda que ancestral, era dividido pela suspeita. Mas Jesus ignora as fronteiras. Ele não nega a história, mas se recusa a repeti-la. O muro invisível que separava os dois era sustentado por séculos de exclusão. Mas bastou uma frase, uma sede compartilhada, para que ele começasse a ruir. E não com barulho,
com diálogo, com escuta, com revelação. Esse encontro sagrado ensina que o caminho da fé não é feito apenas de doutrinas ou locais de adoração, mas de pontes, de mãos estendidas entre realidades opostas, de reconhecimentos profundos. Você também tem sede, você também busca Deus, você também foi feito à imagem dele. Jesus não discute religião com ela, não debate teologias. Ele se aproxima como quem enxerga além das vestes, além do rótulo, além do povo. E a mulher, aos poucos, sente-se não apenas ouvida, mas digna de existir naquele diálogo. O muro da fé dividida começa a ceder quando reconhecemos que a dor e o anseio pelo divino são universais, que há mais verdade no cântaro de uma mulher rejeitada do que em muitos púlpitos enfeitados, que a presença de Deus ultrapassa geografias e tradições. Talvez você, alma querida, já tenha sentido o peso desse muro invisível. Talvez tenha sido afastado por não se encaixar, por não saber as palavras certas, por carregar histórias que a religião não sabe acolher. Mas há um poço. E há um Cristo que não se limita pelas separações humanas, que olha além das barreiras, que fala com quem não esperava ser ouvido, que oferece a mesma água viva, a mesma graça, a mesma redenção. A fé verdadeira não constrói muros, ela escava poços em terrenos secos e espera, com ternura, com silêncio, com sede. O diálogo entre o judeu cansado e a mulher samaritana prossegue como um fio delicado sendo tecido entre mundos que até então jamais se tocariam. Há algo de sagrado nessa conversa sem pressa, onde cada palavra parece abrir espaço para o inaudito. E então surge a segunda camada desse encontro, a sede. A sede de Jesus, expressa em seu pedido por água, não é apenas física, é sede de encontro, sede de revelar, sede de curar, sede de ver uma alma se levantar do pó onde foi lançada. Seu corpo pede água, mas sua presença clama por conexão. E a sede da mulher? Essa é mais antiga, mais funda, mais escondida. Ela vem ao poço para saciar o corpo, mas carrega nos olhos a secura de muitos desertos. Desertos de abandono, de vergonha, de cansaço. Desertos onde a alma aprende a caminhar só, sem mapa, sem fonte. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, diz Jesus. Água viva. Não a que se tira do fundo da terra com corda e balde, mas aquela que brota do íntimo, que limpa por dentro, que apaga a sede que o mundo não consegue sequer nomear. Há uma sede que nenhum poço físico sacia, uma sede que nem mesmo o tempo, o amor humano, os bens ou a companhia conseguem aliviar. É sede de sentido, sede de pertencimento, sede de Deus. E é essa sede que Jesus vê na mulher, por trás das defesas, por trás da escolha do meio-dia, por trás da resposta racional, do sarcasmo sutil, da desconfiança. Ele olha mais fundo, ele vê o deserto da alma. Quantos de nós também vivemos com essa sede oculta? Bebemos da rotina, das redes, dos elogios, das conquistas. E ainda assim, o coração permanece seco. A alma vaga por dentro, sedenta de algo que não se compra, não se força, não se explica. Cristo, à beira do poço, oferece algo que não pode ser carregado em cântaros. Ele oferece presença. Ele oferece um tipo de água que não escorre entre os dedos, mas que preenche os vazios que ninguém vê. A mulher ouve, mas ainda não compreende. Como entender que alguém pode oferecer algo tão além da lógica? Como aceitar que, em vez de mais uma decepção, aquele homem talvez seja a fonte? É assim que a sede espiritual se revela, aos poucos, entre perguntas, entre gestos, entre silêncios. A sede de Cristo não é por água, é por encontros como esse.
Encontros onde as almas reconhecem sua própria secura e ousam pedir, e ousam abrir espaço. Talvez, alma querida, a sua sede também não tenha nome. Talvez nem você saiba direito do que precisa. Mas Cristo sabe, e Ele está ao seu poço, não pedindo que você entenda tudo, nem que prove algo, mas oferecendo, com ternura, com verdade. A água viva não é promessa de vida fácil, é convite à profundidade, à intimidade com Deus. É como um rio que nasce no interior e vai lavando suavemente tudo aquilo que já estava árido. A sede de Cristo encontrou a sede da mulher. E ali, naquele encontro sutil entre o eterno e o humano, começou a nascer um milagre. Silencioso, lento, transformador, como tudo que vem de Deus. A mulher escuta sobre a água viva e sua mente se agita. Ela, que conhece bem o esforço de encher cântaros, de caminhar sob o sol, de voltar para casa carregando mais do que água, tenta entender o que aquele homem lhe oferece. E pergunta: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? As palavras dela carregam dúvida e ironia, mas também um anseio tímido por compreensão. E é nesse espaço de incerteza que Jesus se inclina, não para corrigir, mas para revelar. Com delicadeza, com paciência, com a ternura de quem entende a linguagem de uma alma cansada. A pedagogia de Jesus não é feita de imposições, é feita de perguntas, de escuta, de resposta no tempo certo. Ele não chega com explicações prontas, mas com convites. Ele não exige fé instantânea, mas planta sementes de entendimento. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele diz: não há urgência. Não há promessas vazias. Há uma verdade revelada aos poucos, como a luz da manhã que não invade, mas se insinua pela fresta. Jesus respeita o ritmo da mulher. Ele a conduz suavemente, sem ultrapassar os limites do seu coração. Quantas vezes desejamos respostas imediatas? Queremos entender tudo, sentir tudo, crer sem sombra de dúvida. Mas o modo de Deus é outro. Ele ensina devagar, ele revela na medida da nossa sede. Ele fala quando paramos para escutar. A mulher, até então defensiva, começa a ceder. Senhor, dá-me dessa água. Ela ainda não compreende tudo, mas sente que há algo ali que merece confiança. Que aquele homem não é como os outros. Que suas palavras têm peso de eternidade e suavidade de fonte. É nesse ponto que a revelação começa a tomar forma, não com explicações racionais, mas com encontros, com respostas que tocam mais o coração do que a mente, com verdades que não ferem, mas curam. Jesus não ensina como um mestre distante. Ele se revela como um amigo à beira do poço. Ele não transforma a mulher com fórmulas, mas com presença, com escuta, com a ousadia de enxergá-la além do que os outros viam. Talvez você também tenha perguntas, talvez seu coração ainda esteja cheio de dúvidas, de feridas, de histórias não resolvidas. E tudo bem, porque o Cristo que ensinou a mulher samaritana é o mesmo que hoje se aproxima de você. Com calma, com respeito, com graça. A pedagogia suave de Jesus é o antídoto para a alma ansiosa. Ele não acelera o tempo do amadurecimento. Ele não força a fé. Ele apenas permanece e revela uma verdade de cada vez, um sopro de cada vez. Até que, como a mulher, a gente perceba que estar diante dele já é, por si só, um ensinamento sagrado. E então a sede vai cedendo. E a alma, devagar, começa a entender. Não tudo, mas o suficiente para seguir em frente, com um pouco mais de fé, com um pouco mais de paz, com um pouco mais dele. O pedido feito pela mulher, Senhor, dá-me dessa água, abre uma nova porta no diálogo. Ela já não desconfia, não rebate,
não se esconde atrás de palavras. Mas Jesus, com a mesma ternura de quem cura sem ferir, convida-a a mergulhar mais fundo. Vai, chama o teu marido e vem cá. O silêncio que segue é quase audível. Um silêncio espesso, como o calor do meio-dia. Ela responde com poucas palavras: não tenho marido. E então vem a revelação: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. Não há escândalo na voz de Jesus, não há condenação. Há apenas um espelho suave sendo colocado diante de uma alma marcada. Ele não expõe, ele revela. Ele não acusa, ele reconhece. A mulher samaritana é, nesse momento, símbolo de todas as vidas que carregam histórias fragmentadas. 5 maridos, um presente incerto, um passado que talvez ninguém mais quisesse ouvir. E, no entanto, ali está ela, diante de alguém que sabe tudo. E ainda assim permanece. Quantos nomes ela perdeu ao longo do tempo? Quantos olhares desviaram dela com desprezo? Quantas vezes se perguntou se ainda havia espaço para dignidade, para amor, para fé? Sua história é feita de perdas, de rupturas, de vínculos frágeis que se desfizeram como poeira ao vento. Mas Jesus a vê por inteiro. Não apenas os fatos, mas a alma por trás deles. Ele reconhece a dor de ser trocada, o peso de ter sido descartada, a luta de continuar quando a identidade parece dissolvida. E nesse olhar, algo novo começa a brotar. Verdade sem vergonha. Luz sem castigo. Conhecimento sem afastamento. Na Bíblia, ela nunca recebe um nome. E, de certo modo, esse anonimato permite que tantas outras mulheres, e homens também, se vejam nela. Pessoas cujas histórias foram riscadas, apagadas ou contadas apenas em parte. Gente que aprendeu a sobreviver sem ser vista de verdade. Mas diante de Cristo, ela não é apenas uma mulher com passado, é uma alma com sede. E ele, ao falar de seus maridos, não a aprisiona na dor. Ele apenas abre a porta para que ela possa sair do esconderijo. Talvez, alma querida, você também tenha partes da sua história que preferiria deixar intocadas. Relacionamentos que não deram certo. Ciclos que terminaram em silêncio. Momentos em que o amor parecia longe demais. Talvez você tenha se sentido sem nome, sem lugar. Mas o Evangelho é esse encontro com aquele que conhece todas as coisas. E ainda assim, escolhe ficar. Que não foge diante da bagunça, mas se senta ao poço e escuta. Que não exige explicações, apenas presença. 5 maridos, um presente incerto, uma mulher cansada e um Cristo que não recua. Ao contrário, ele permanece. E onde antes havia vergonha, ele planta dignidade. Onde havia abandono, ele oferece aliança. Onde havia silêncio, ele devolve a voz. A vida dela não muda porque o passado é apagado. Muda porque o passado é acolhido por um olhar que cura. E esse olhar, alma querida, ainda hoje repousa sobre você. Sem pressa, sem medo, sem julgamento, apenas com amor. E sede, a mesma sede de ver você inteiro outra vez. A mulher está diante dele com a alma desvelada. Não há mais o que esconder. A vida toda foi exposta em uma frase, mas, surpreendentemente, não há medo em seus olhos. Não há fuga. Porque aquela exposição não veio como lâmina, mas como bálsamo. Não veio para envergonhar, mas para libertar. Jesus disse a verdade, toda a verdade, mas a disse com ternura. Ele não ergueu a voz, não apontou o dedo, não fez da dor dela um espetáculo. Ele apenas a viu. E ver, no Evangelho, é muito mais do que olhar, é reconhecer, acolher, amar. Este momento é o coração da cura. A verdade, dita no tempo certo e no tom certo, não fere. Cura, não destrói. Reconstrói, não assusta, liberta. Quantas vezes a verdade foi usada como pedra,
Quantas feridas foram abertas por palavras que se diziam justas, mas não carregavam compaixão. Há uma forma de dizer o que é verdadeiro que parece mais com julgamento do que com luz. Mas Jesus escolhe outra via, a da revelação compassiva. Ele sabia tudo sobre ela e, ainda assim, falou de forma a preservar sua dignidade, seu valor, seu futuro. O confronto que Jesus promove não é com o passado dela, mas com a maneira como ela passou a se ver. Ele a desarma, mas com mãos que seguram, com olhos que não desviam, com silêncio que escuta até o fim. Esse tipo de verdade só pode ser dita por quem ama, por quem permanece mesmo depois que tudo foi revelado. Jesus não a interrompe, não a corrige com frieza. Ele apenas permite que ela se veja com os olhos dele. E esses olhos dizem: você é mais do que sua história. Você é mais do que disseram sobre você. Você é mais do que os erros que cometeu. A mulher começa a entender que algo está mudando. O fardo de esconder está caindo. A armadura do medo está sendo deixada à margem do poço. E isso acontece não porque ela foi convencida, mas porque foi acolhida. Talvez, alma querida, você também tenha medo da verdade, medo do que ela possa revelar, do que os outros possam pensar, do que Deus possa ver. Talvez tenha aprendido que mostrar quem você é pode trazer dor. Mas Jesus não olha para te expor, ele olha para te restaurar. A verdade nas mãos dele não pesa, purifica, não acusa, redime. Não exclui, abraça. E é assim que o confronto se transforma em cuidado. A mulher não precisa mais fugir, porque encontrou um lugar onde pode ser inteira, onde até a parte que ela evitava encarar foi tocada com amor. Quando a verdade é dita com ternura, ela abre espaço para recomeços, para silêncio sem vergonha, para lágrimas que lavam em vez de ferir, para passos novos no chão antigo. Na beira do poço, naquela hora mais quente do dia, duas verdades se encontraram. A dela, marcada por passado e dor, e a dele, cheia de graça e promessa. E quando essas duas verdades se tocaram, a alma encontrou descanso. E talvez agora seja o início do mesmo descanso para você. Um descanso feito não de negação, mas de luz. A luz de ser visto, inteiro e ainda assim amado, profundamente amado. As palavras de Jesus ainda ecoam no coração da mulher. O que antes era um encontro inesperado, uma pausa na rotina árida, começa a se tornar algo mais profundo. Ali, diante daquele homem que conhecia sua história sem nunca tê-la visto, ela pronuncia algo novo. Senhor, vejo que és profeta. É uma virada sutil, mas definitiva. Algo mudou nela. Até então, suas palavras eram de defesa, de desconfiança, de racionalidade. Mas agora, diante da verdade dita com ternura, sua consciência espiritual desperta. Ela reconhece que há algo divino naquela presença. E esse reconhecimento não vem de uma explicação doutrinária, mas do toque invisível da alma que sente quando está diante de algo sagrado. Vejo que és profeta não é apenas uma constatação, é o início de um olhar que se abre para além do visível. É a alma que começa a se lembrar de que há mais do que dor, de que por trás dos dias comuns ainda pode haver revelação. A mulher, até então prisioneira de sua história, agora começa a olhar para além dela. O peso do passado ainda está ali, mas não domina mais a cena. A presença de Jesus, com sua escuta e sua graça, faz com que ela se incline para a possibilidade de algo novo. É o instante em que a fé deixa de ser apenas uma herança cultural ou uma esperança distante e se torna experiência, um ver espiritual, um vislumbre daquilo que os olhos físicos não captam, mas que a alma reconhece. Quantas vezes caminhamos pela vida sem esse olhar? Quantas vezes nos acostumamos a ver tudo pela lente da dor, da sobrevivência, do medo? E então, de repente,
Algo acontece, alguém nos toca com verdade, e a alma acorda. Talvez você já tenha sentido isso, alma querida. Um momento em que tudo ainda parecia igual por fora, mas por dentro algo mudava. Um entendimento novo, uma paz silenciosa, uma certeza que brota sem explicação lógica. É assim que o sagrado se apresenta, sem alarde, sem obrigar. Apenas despertando o que já estava ali, escondido sob camadas de dor e cansaço. A mulher começa a fazer perguntas sobre adoração, sobre lugares sagrados, sobre o templo, mas tudo isso agora nasce de outro lugar, do coração que percebe que está diante de algo maior e quer entender, quer pertencer, quer seguir. Vejo que és profeta, Senhor, ela diz. E com isso, reconhece que Deus pode falar mesmo fora dos templos, mesmo nos desertos, mesmo ao meio-dia, ao lado de um poço. É esse o milagre silencioso da fé, quando a alma ferida começa a ver, e ao ver se abre, e ao se abrir, se encontra, não com explicações, mas com presença, não com respostas prontas, mas com o Deus que vê, que fala, que transforma, e assim, passo a passo, palavra a palavra, a mulher samaritana se aproxima da água viva, não por imposição, mas por revelação, como quem desperta de um sono longo, como quem começa a ver com os olhos do coração. E, uma vez que ela começa a ver, nada será como antes, porque agora algo dentro dela já sabe. O divino não está distante, está aqui, sentado ao poço, esperando, e olhando com ternura para quem ousa ver também. A mulher, agora com o olhar renovado pela presença dele, ousa avançar na conversa. Fala do monte onde seus antepassados adoraram. Questiona onde, afinal, é o lugar certo para encontrar Deus. O monte em Samaria? O templo em Jerusalém? E Jesus, mais uma vez, rompe os limites antigos. Com doçura e profundidade responde: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela resposta atravessa séculos de tradição, derruba paredes, silencia disputas e aponta para algo novo, algo íntimo, algo eterno. Jesus está dizendo: o templo já não é uma construção, o altar já não é feito de pedra. Deus não está preso à geografia. O sagrado agora se faz morada dentro. A adoração não é mais sobre onde, mas sobre como, sobre com quem, sobre quem somos enquanto o buscamos. Adorar em espírito e verdade é entregar o que somos sem máscaras, sem ensaios. É trazer para Deus a sede real, o cântaro rachado, o coração em ruínas, e ainda assim adorá-lo. Não com perfeição, mas com sinceridade. A mulher ouve isso de um homem judeu sentado ao seu lado, à beira de um poço, sob o sol de meio-dia. Tudo na cena desafia a lógica dos lugares sagrados. E ainda assim, ali, há templo, há culto, há Deus presente. Essa é a revolução silenciosa que Jesus oferece, um santuário dentro da alma, onde não há necessidade de provar pureza, de apresentar rituais, onde a dor é acolhida, a dúvida é ouvida, e a adoração nasce não do que temos, mas do que somos. Talvez, alma querida, você tenha caminhado por muitos lugares em busca de Deus, templos, reuniões, retiros, e talvez, mesmo em meio à multidão, ainda tenha sentido falta de encontro, de presença, de sentido, e agora talvez esteja aqui, só, no silêncio do seu quarto, ouvindo essa história. E pode ser que esteja descobrindo, como a mulher samaritana, que Deus não está distante, que Ele não exige trajes especiais nem um local definido. Ele quer o que é seu, verdadeiramente seu, seu espírito, sua verdade. Adorar em espírito e verdade é descansar na certeza de que, mesmo em silêncio, mesmo com o peito apertado, você ainda pode se aproximar. Porque o templo agora
respira em você, porque o altar é onde a alma se rende. E ao ouvir isso, a mulher compreende que o encontro que vive não é apenas com um homem diferente, é com o próprio sagrado, que se fez presente, que desceu do monte, que saiu do templo, que veio ao seu poço e a chamou para adorar de um jeito novo. Essa verdade, plantada no coração da mulher samaritana, ainda floresce em muitos corações hoje, em corações que oram no escuro, que suspiram no silêncio, que adoram com lágrimas, que creem mesmo sem ver. Um novo templo nasceu naquele dia, não em Samaria, não em Jerusalém, mas dentro de uma mulher antes rejeitada, dentro de uma alma antes partida. E esse templo, alma querida, também pode nascer em você. Agora, porque a hora vem, e a hora já é. As palavras de Jesus sobre adoração ecoam como um novo alvorecer na alma da mulher. Ela, que até então apenas suspeitava estar diante de alguém diferente, sente que está perto de algo maior, mais profundo, mais eterno. E então ela fala do Messias. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Diz ela, talvez como uma forma de se proteger ou de expressar uma última esperança. Como quem diz, um dia tudo fará sentido, um dia alguém virá. Mas o que acontece a seguir é um dos momentos mais silenciosamente poderosos de toda a Escritura. Jesus a olha, sem pressa, e diz, eu o sou, eu que falo contigo. Não há trovões, não há multidões, não há luzes ou aclamações. Apenas ele, sentado à beira de um poço, e ela com um cântaro na mão e a alma aberta. E ali, naquela cena de simplicidade absoluta, o Messias se revela de maneira mais clara do que em qualquer outro momento do Evangelho. Eu o sou. A mesma expressão dita no deserto a Moisés, a mesma presença eterna, aquele que é, aquele que vê, aquele que vem ao encontro. A mulher até então falava de um Messias que viria, mas agora ela o ouve, ela o vê, ela o toca com os olhos da alma, e isso muda tudo. Não foi em Jerusalém, não foi entre escribas ou sacerdotes, foi diante de uma mulher samaritana, considerada impura, indigna, irrelevante aos olhos do mundo. Foi ali que Jesus escolheu se apresentar como o Cristo. Isso revela muito sobre o coração de Deus. Ele não espera o palco perfeito. Ele não escolhe os mais santos. Ele se manifesta onde há sede, onde há abertura, onde há verdade. A mulher não pediu uma revelação, ela apenas falou do que cria. E Jesus respondeu, com a plenitude de quem sabe o que aquela alma precisava ouvir. Sou eu. Quantas vezes caminhamos com fé no futuro, acreditando que um dia, talvez, Deus falará. Um dia, talvez, Ele nos verá. Mas esquecemos que Ele já está, já vê, já fala. Essa é a beleza do Evangelho vivido. O Messias não está distante. Ele fala conosco nas rotas mais improváveis, nas horas mais estranhas, nas almas mais machucadas. E quando ele diz, eu o sou, ele não está apenas revelando sua identidade. Está dizendo, estou aqui, estou contigo, falo contigo, vejo você, agora, neste instante. Talvez você, alma querida, esteja à espera desse encontro há muito tempo, esperando que Deus apareça em algum sinal, em algum milagre, em alguma resposta. Mas talvez ele já esteja aí, sentado à beira do seu poço, sussurrando verdades que só o coração consegue ouvir. E quando esse sussurro chegar, talvez você também ouça, sou eu que falo contigo. E que essa frase ecoe como consolo, como unção, como certeza. Porque o Messias ainda se revela, não com estardalhaço, mas com presença, e a presença dele basta para transformar tudo. Até mesmo uma alma cansada à beira de um poço esquecido. O instante sagrado permanece suspenso no ar. A mulher ainda tem nos olhos o reflexo da revelação. Eu o sou, eu que falo contigo. Ela não teve visões, não tocou milagres, mas viu
ouviu e creu. Seu coração pulsa com o assombro calmo de quem foi visto e conhecido, sem ser condenado. Mas, como nas tramas da vida, o silêncio é quebrado. Os discípulos retornam da cidade com pão e espanto. Eles veem o mestre conversando com uma mulher. E não qualquer mulher, uma samaritana, sozinha, em plena luz do meio-dia. Eles não dizem nada. Mas o silêncio deles fala. Um silêncio pesado, carregado de velhas estruturas, de tradições que ainda ditam o que é apropriado, o que é puro, o que é digno. Um silêncio que acusa sem palavras. Esse momento revela o contraste entre a revelação divina e os paradigmas humanos. Enquanto Jesus derruba muros com compaixão, os discípulos ainda tentam entender o que não cabe em seus esquemas. Eles viram milagres, ouviram parábolas, caminharam com o Mestre. Mas ainda não compreenderam que o reino de Deus não se encaixa em fronteiras. O olhar deles diz: por que ele fala com ela? Mas o olhar de Jesus permanece fixo na alma que acaba de despertar. Não há explicação dada, não há defesa feita, porque o reino não precisa justificar a graça. Ele apenas a distribui, livremente, escandalosamente, como quem espalha sementes sobre todos os solos, sem perguntar antes se vão florescer. Esse momento também fala conosco, com nossos próprios paradigmas, com nossas ideias sobre quem Deus pode ou não usar, quem Ele pode amar, com quem Ele pode se sentar. Quantas vezes olhamos com os olhos dos discípulos, surpresos, incomodados, silenciosamente julgando encontros que o céu escolheu realizar? A mulher, por sua vez, sente a mudança no ambiente. Ela sabe o que aqueles olhares significam. Já os viu antes, já os carregou por dentro. Mas algo nela agora é diferente. Ela já não depende da aceitação alheia. Ela foi vista por Deus. E isso basta. Os discípulos não entendem, mas ela sim. E é isso que começa a mover a cena para algo ainda mais belo. Uma fé que não pede permissão, que não precisa de legitimação humana. Uma fé que nasce do olhar de Cristo e floresce apesar dos olhares humanos. Talvez você também, alma querida, já tenha sentido o peso desse silêncio. Já tenha estado onde não esperavam que você estivesse. Já tenha crido em meio ao espanto dos outros. Mas saiba, Jesus não muda de lugar diante dos julgamentos. Ele permanece ao seu lado, e os paradigmas, esses vão cair um a um conforme mais corações forem tocados. Porque o reino não se encaixa em tradições que excluem. Ele se espalha como vento, como água viva, como amor que escolhe o inesperado para manifestar o eterno. E no fim, o silêncio dos discípulos se torna apenas pano de fundo para o que vem a seguir. Uma mulher transformada, uma vila prestes a ouvir, um poço que se torna altar. E um Messias que não se prende a expectativas, mas caminha entre corações, mesmo quando os olhos humanos ainda não entendem. A cena muda como um sopro que atravessa o calor do meio-dia. Os discípulos estão de volta carregando o pão da cidade. Mas a mulher está prestes a carregar algo mais leve e mais eterno. Ela não diz mais nada. Não se justifica, não se demora em explicações. Apenas deixa o cântaro, aquele objeto que a trouxe até ali. Aquele que, até então, simbolizava sua rotina, sua busca, sua sobrevivência. Ela o deixa. Esse gesto tão simples e silencioso carrega uma simbologia profunda. Ela veio para buscar água, mas encontrou a fonte. E quando se bebe da água viva, o cântaro antigo perde o peso, perde o sentido. O que antes era essencial, agora pode ser deixado. O cântaro representa mais do que utensílio, é a velha vida. As rotinas solitárias, o medo dos olhares, o peso dos julgamentos. As idas e vindas ao poço de sempre, em busca de algo que nunca era suficiente. Ela o deixa porque já não precisa mais dele para sentir-se cheia. Não há palavras grandiosas, não há despedida dramática.
apenas um abandono tranquilo, como quem entende, no íntimo, que não precisa mais carregar aquilo, que a sede foi saciada de um modo novo, que há outro chamado agora pulsando por dentro. Talvez, alma querida, você também esteja diante do seu cântaro, aquilo que sempre carregou, aquilo que por tanto tempo pareceu vital, um hábito, uma lembrança, uma dor, uma culpa, um medo. E talvez esteja ouvindo, ainda que suavemente, a mesma voz que falou com a mulher, uma voz que diz: você já encontrou o que procurava. Deixar o cântaro não é desprezar a história, é reconhecer que algo novo começou, que há um caminho à frente, que o encontro com o Cristo muda até o que a gente carrega. A mulher parte, mas parte leve. Leva consigo não água física, mas a revelação que enche até transbordar. Ela volta para a cidade com outra postura, outro olhar, outra voz. Porque quando o coração se encontra com Deus, as mãos já não precisam segurar o que antes parecia indispensável. O cântaro ficou à beira do poço, como testemunha silenciosa de um coração que foi transformado, como símbolo da vida que se renuncia quando a verdade finalmente toca a alma. E Jesus permanece ali, como quem sabe que o deixar é o primeiro passo de quem finalmente se encontrou. E os discípulos, ainda confusos, não compreendem a dimensão daquele gesto, mas o céu já sorri. Porque uma mulher escolheu ir, sem pesos, sem velhos medos, apenas com a sede saciada e a fé renascida. Talvez seja isso que o Evangelho faça, em sua essência. Não nos obriga a mudar, apenas nos mostra algo tão verdadeiro, tão profundo, tão pleno, que certos cântaros simplesmente se tornam desnecessários e ficam. Porque o que vai com a alma é o que realmente importa. Ela deixa o cântaro. Seus passos já não evitam os caminhos principais, seus olhos não se escondem dos outros. A mulher que outrora caminhava ao meio-dia para não ser vista, agora corre em direção ao povoado, a mesma cidade que a julgava, os mesmos rostos que desviavam o olhar. A mesma terra que conhecia seu nome apenas como lembrança de escândalo. Mas ela não volta como quem deve explicações, volta como quem carrega um anúncio, como quem encontrou algo maior que a dor, algo mais forte que a vergonha. Ela não traz discursos, não carrega versículos, não vem com sabedoria aprendida, vem com experiência vivida. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela não tenta convencer, apenas compartilha. Sua voz não prega, testemunha. E é isso que a torna missionária. Não o saber, mas o viver. Não a eloquência, mas a autenticidade. Não o currículo, mas o encontro. Ela, a mulher samaritana, rejeitada, invisível, impura aos olhos da religião, se torna a primeira proclamadora do Messias revelado. Antes dos apóstolos, antes dos teólogos, antes das multidões. E a cidade que conhecia seus erros se curva à verdade do seu novo olhar. Porque ninguém volta igual depois de ver a face da graça. Ninguém permanece calado depois de ser profundamente escutado. E ninguém ignora a coragem de quem foi transformado de dentro para fora. Ela não diz: ele me condenou. Ela diz: ele me viu, ele me disse tudo, ele me conheceu. E isso basta para ela e para os que a escutam. Essa mulher é a lembrança viva de que Deus usa os improváveis, que a história de salvação não começa nos palácios, mas nos poços esquecidos, que a primeira missionária da nova aliança não usava mantos sacerdotais, mas carregava marcas na alma. Isso era suficiente. Talvez você, alma querida, tenha acreditado que sua história o desqualifica, que sua dor o silencia, que sua voz não é digna de anunciar nada. Mas a mulher samaritana está aqui para te lembrar. Deus escolhe os corações partidos, os vasos trincados,
As almas que ousaram crer mesmo depois de tanto sofrer. E é através dessas almas que ele fala, com profundidade, com verdade, com poder. A missão não nasce da força, mas da vulnerabilidade tocada pela graça. E quando essa graça se instala, o passado perde o direito de calar. A vergonha já não comanda os passos. E o amor vivido se torna luz para outros caminhos. Aquela mulher, que era apenas mais uma figura ignorada na beira de um poço, agora é fonte. Fonte de palavra, fonte de notícia, fonte de esperança. E tudo isso aconteceu porque ela ousou ouvir, ousou crer, ousou deixar o cântaro e, acima de tudo, ousou voltar. Não para o mesmo lugar, mas com outra alma. Esse é o poder do encontro com Cristo. Ele não apenas cura, ele envia, ele transforma feridas em testemunhos. Ele faz da vergonha um púlpito. Ele consagra os rejeitados como mensageiros do céu. E naquele dia, naquela cidade esquecida, o evangelho começou a se espalhar pela voz de uma mulher que não precisava mais esconder-se, porque agora ela tinha visto o Messias. E isso era o suficiente para mudar tudo, para sempre. Ela caminha pelas ruelas de Sicar como quem descobriu algo que não pode guardar para si. Seus pés tocam a terra com leveza, mas sua voz carrega a urgência suave de quem foi tocado pela eternidade. Não há arrogância em suas palavras, nenhuma promessa forçada, nenhuma imposição, apenas um convite. Vinde e vede. Essa frase simples, dita por uma mulher que antes se escondia, tem o poder de mover corações, porque ela não está falando de teorias, está oferecendo o que viveu, o que sentiu, o que a transformou. Vinde e vede. Como quem diz, eu encontrei algo, não quero te convencer. Quero que você veja por si mesmo, quero que experimente o que eu experimentei. Quero dividir essa água com você. Não há manipulação, não há cobrança, há partilha. E isso é o que torna o Evangelho tão profundamente humano. Ele não precisa de palco, não depende de argumentos sofisticados. Ele se espalha através da experiência. A mulher samaritana não tenta provar que Jesus é o Messias, ela convida. Porque quem viu a luz não tenta forçar olhos alheios, apenas aponta. Ali está. Quantos de nós já fomos alcançados por um simples testemunho? Uma história contada sem pretensão, um olhar que brilha com algo que as palavras não conseguem conter. Um gesto que diz, eu fui amado. Talvez você também seja. Essa mulher nos mostra que anunciar a fé não é sobre saber tudo, é sobre ter sido alcançado. É sobre não guardar a fonte só para si. É sobre entender que quando Deus transforma, Ele também envia. E o envio não é um fardo, é um transbordar. Vinde e vede. Kelkari, o convite dela ecoa até hoje, não porque era eloquente, mas porque era verdadeiro. E é isso que o mundo busca, verdade, encarnada, simples, encantada. Talvez, alma querida, você tenha sentido que não sabe como falar de Deus, que não tem as palavras certas, as respostas certas, mas talvez você só precise abrir espaço para que outros vejam, não o que você sabe, mas o que você carrega, o que você vive, o que mudou em você. A mulher samaritana não deu uma aula, ela abriu uma janela para que outros olhassem para aquele que a viu quando ninguém mais via. E isso bastou. O Evangelho caminha assim, de encontro em encontro, de olhar em olhar, de convite em convite, como uma fogueira que passa de mão em mão, aquecendo almas que já estavam cansadas do frio. Vinde e vede, ela disse, e eles foram, e viram, e creram, porque a fé que nasce da experiência partilhada é a mais forte, e a mais suave, e a mais bela, como a brisa que sopra entre o deserto e o poço. Como a voz de quem já não precisa se esconder, como o perfume da graça espalhado no ar. O convite feito pela mulher ecoa como uma canção inesperada nas ruas de Sicar, e aos poucos
Os passos começam a se juntar. Homens e mulheres da vila, que até então conheciam apenas os erros dela, agora caminham em direção ao poço, guiados não pela lógica, mas pelo perfume da transformação que emana de sua voz. Eles vão, não porque entenderam tudo, mas porque sentiram algo que ultrapassa palavras. Fé viva, fé que pulsa, fé que convida. E é ali, na terra esquecida, no vilarejo considerado impuro pelos judeus, que a fé começa a florescer. Sicar, que carregava o estigma de ser mistura, heresia, desvio, agora se torna campo fértil para o sagrado. E esse é um dos maiores sinais do Evangelho. Deus planta onde ninguém mais planta. Ele faz brotar vida em terrenos rachados. Ele derrama graça sobre territórios que os homens julgaram indignos. Aqueles que vinham de corações fechados agora escutam. Aqueles que cresceram ouvindo que o Messias jamais pisaria entre eles, agora o veem, comem com ele, ouvem sua voz, sentem sua presença e a fé nasce. Não da perfeição, mas da fome. Jesus permanece ali por 2 dias. Não há pressa, não há distância. Ele não se limita à visita breve. Ele habita, como quem diz, aqui também é solo santo, aqui também há filhos, aqui também floresce fé. É nesse ambiente de poeira e rejeição que brota um dos testemunhos mais belos. Já não é pelo que disseste que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A fé que começa na voz da mulher agora se enraiza nos corações da comunidade, não como crença herdada, mas como encontro pessoal. Essa vila antes esquecida se torna testemunha de uma verdade profunda. O Messias veio para todos. E é nos lugares quebrados que ele mais gosta de fazer morada. Talvez você, alma querida, se veja como território impuro, lugar onde a fé parece difícil de florescer. Terra que já foi pisada demais. História que carrega mais pó do que promessa. Mas o Evangelho é para você. Jesus não evita territórios impuros. Ele entra, ele senta, ele fica, ele planta. E quando ele planta, florescem coisas que o mundo jamais esperava ver. A fé que nasce em Sicar é a fé que ainda hoje brota em corações marcados pela dor. É a fé que resiste aos olhares, que cresce no silêncio, que floresce mesmo quando o solo foi desprezado. Porque onde há sede, há possibilidade. Onde há encontro, há milagre. E onde há Cristo, até o lugar mais esquecido se torna jardim. A mulher que outrora caminhava escondida, retorna agora por outra estrada. Seus passos, antes curvados pela vergonha, seguem firmes. Não há mais cântaro nos braços. Há palavras no peito, a água viva correndo por dentro e, acima de tudo, há sentido. A história que começou com sede termina com um transbordamento do poço à cidade, do silêncio à proclamação, do abandono ao chamado. Sua jornada é um retrato fiel do que a graça pode fazer quando encontra espaço numa alma cansada. O poço ficou para trás, mas ele permanece como altar silencioso daquele encontro, como um marco eterno entre o antes e o depois. Foi ali que ela foi vista. Foi ali que ouviu a verdade com ternura. Foi ali que entendeu que o Messias também fala com quem ninguém mais quer ouvir. Agora, na cidade, ela carrega outra identidade. Não uma nova profissão, nem um novo status, mas uma nova consciência de quem é aos olhos de Deus. E isso muda tudo, porque não há cura mais profunda do que saber que se é amado. Mesmo com cicatrizes, mesmo com lembranças, mesmo com passados fragmentados. A mulher samaritana retorna ao mesmo lugar, mas ela não é mais a mesma. E é isso que a fé faz. Ela não apaga a história, mas redime. Ela não altera os fatos, mas transforma o significado que damos a eles. Talvez, alma querida, você também esteja nesse caminho de volta, voltando para os mesmos lugares, as mesmas relações, a mesma rotina, mas algo em você mudou.
talvez silenciosamente, talvez sem que os outros percebam, mas Deus sabe. Ele viu o momento em que você foi tocado. Ele conhece a intimidade do poço onde suas lágrimas se misturaram com a sede. Ele estava lá. E agora caminha com você, do poço à cidade. É o caminho da alma restaurada, a trilha daqueles que não foram poupados da dor, mas foram encontrados nela, a estrada dos que ouviram uma voz que diz: Eu te conheço, e ainda assim te amo. Essa mulher sem nome tornou-se semente. Semente de esperança para os que acham que é tarde demais. Semente de fé para os que acreditam que Deus só se revela nos templos. Semente de coragem para os que ainda caminham no meio-dia da vergonha. Ela voltou, não para contar uma teoria, mas para partilhar um encontro. E o poço permanece, como memória, como promessa, como símbolo de que todo lugar onde Cristo se assenta se torna sagrado. E toda alma que o encontra descobre o caminho de volta, não a velha vida, mas a uma nova forma de existir, mais leve, mais inteira, mais viva, como água que finalmente encontrou o seu curso e corre, sem parar, até tocar outros corações e florescer de novo, sempre de novo. A luz do dia se esvai lentamente sobre os campos de Sicar. O calor cede lugar à brisa suave. A poeira se assenta e, ao longe, já não se escutam os passos apressados dos que foram ao encontro do Messias. O silêncio retorna, mas ele não é mais o mesmo. Há algo de sagrado pairando no ar, um eco do que foi dito, do que foi sentido, do que foi transformado. E ali, à beira do poço, Jesus permanece. Ele poderia ter seguido adiante, mas escolheu ficar. Porque há algo de eterno no modo como Deus espera. Ele não força, ele não exige, ele aguarda. Como quem sabe que mais cedo ou mais tarde, cada alma cansada acabará se aproximando da fonte. A história da mulher samaritana é, acima de tudo, a história do Deus que encontra, que vê, que fala com quem foi silenciado, que oferece água viva a quem já não acreditava mais em fontes. Ela chegou ao poço no meio do dia, sozinha, marcada por histórias quebradas. E ali, entre pedras antigas e silêncios profundos, ouviu palavras que redesenharam sua alma. Palavras que revelaram um Messias que não vinha com coroa de ouro, mas com sede humana. Que não vinha exigir adoração no templo, mas despertar adoração no íntimo. Que não afastava os impuros, mas os chamava pelo nome. E agora talvez você esteja em sua noite. Talvez o dia tenha sido longo. Talvez a alma esteja exausta. Talvez as perguntas que moram no peito tenham sido muitas e as respostas poucas. Mas saiba, ele ainda está à beira do poço, mesmo quando a vila adormece, mesmo quando ninguém mais vê, mesmo quando o mundo silencia. Jesus está ali, esperando, com ternura, com paciência, com a mesma voz suave que disse um dia: dá-me de beber, e depois, sou eu o que fala contigo. Talvez hoje, como naquela mulher, sua alma esteja sedenta, não de respostas rápidas, mas de presença, de descanso, de verdade, de consolo. Que essa história, então, sirva como convite, como lâmpada acesa na noite, como lembrança de que há um poço à beira do qual Deus ainda espera, e que você pode, mesmo agora, aproximar-se, sem medo, sem vergonha, sem pressa. Porque quando a noite chega, ele não vai embora. Ele ainda está ali e continuará, até que cada alma encontre o caminho de volta, até que cada sede seja acolhida, até que a fé renasça, como estrela que insiste em brilhar no céu escuro. Talvez hoje essa estrela seja você, iluminada não pela perfeição, mas pelo encontro. E o poço permanece, como altar, como abrigo, como promessa viva de que há sempre um lugar onde Deus se senta, só para nos encontrar. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com a mulher que carregava mais que um cântaro
e encontrou na beira de um poço o Cristo, que sacia toda a sede. Tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Agora, alma querida, que a noite tenha enfim repousado sobre você. Que as palavras que ecoaram ao longo desta história se tornem como velas acesas na penumbra da sua alma. Que o poço, símbolo de tantas buscas e silêncios, se transforme dentro de você num lugar de encontro, um santuário invisível, onde Deus espera sem exigência. Apenas com ternura. Talvez você ainda carregue cântaros, talvez haja memórias que insistem em doer, histórias que ninguém soube escutar. Mas saiba, há um Cristo que permanece, e ele não se assusta com a sua história. Pelo contrário, ele se assenta nela, ele a transforma. Que nesta noite, enquanto você repousa, possa sentir essa presença mansa. A presença de um Deus que conhece todas as coisas e ainda assim se aproxima. A água viva continua a jorrar, a fé continua a florescer e a esperança, essa luz que não se apaga, continua a brilhar sobre aqueles que, mesmo cansados, ainda buscam. Boa noite, que o Senhor te guarde. E que seus sonhos sejam doces.